Ei, pessoal, boa noite! Estamos aqui, para convidar você que é profissional da saúde para caminhar com a gente nesse nosso projeto, que é de levar as práticas integrativas, para a vida do consultório, para a vida do atendimento. Eu sou a doutora Elaine Pimentel, para quem está me vendo aqui pela primeira vez, e eu ajudo os profissionais da saúde no uso das terapias integrativas durante o atendimento. Nas segundas-feiras, como estamos aqui hoje, nós estamos fazendo a nossa segunda sábia. A segunda sábia aqui no Instagram, todas as segundas-feiras às 20 horas. E nas quartas-feiras nós fazemos a nossa prosperidade sistêmica, que é às 7h30 da manhã, 7h37 mais precisamente, Nas sextas-feiras, a gente faz aquela consultoria em que a gente convida um de vocês para conversar com a gente, fazer perguntas. Pode ser uma pessoa que é simplesmente curioso a respeito da saúde, mas pode ser também alguém que é da área da saúde. Deixa eu desligar esse barulhinho aqui. Alguém que é da área da saúde e queira também discutir uma situação de consultório. Tá tudo certo. A gente está aqui especialmente para servir vocês com o conhecimento que a gente tem, e querendo ajudá-los aí na caminhada da vida de vocês. Tá certo? Se você sabe de alguém que pode gostar dessa conversa, que é sobre saúde, sobre atendimentos, profissionais da saúde que possam se interessar, manda um aviãozinho para ela e vamos ampliar nossa comunidade, Nossa comunidade de adeptos à saúde, que tem saúde como regra na vida, tá certo? E também era interessante, se você tá nova por aqui, me contasse de onde você tá vindo, de qual cidade você fala, Tem muita gente que eu tô vendo aqui que já são minhas amigas, Minhas queridas, minhas alunas, Mas tem pessoas novas, então para você que é novata aqui nesse canal, mesmo você que está assistindo essa aula gravada, deixa aqui seu comentário e de que cidade você está falando. E se você é ou não é um profissional da área da saúde, a gente quer te conhecer melhor, tá bom? E nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre o preconceito como algo que pode atrapalhar o atendimento com práticas integrativas. Se você é dessa área, você já deve saber muito bem do que eu tô falando, porque a gente sofre preconceitos, é ou não é verdade? Nossa, eu tenho muita história para contar nessa área, nem te conto, de verdade, já aconteceu muita coisa. Aeronil de Recife, Pernambuco, bem-vinda, querida. Então, já aconteceram poucas e boas comigo a respeito dessa história do preconceito relacionados à homeopatia, que foi o primeiro grande movimento que eu fiz em direção às práticas integrativas na minha história como médica, E a gente sabe que hoje em dia as práticas integrativas elas estão muito mais presentes na nossa vida de todo dia e também no plano nos planos de saúde, eu não sei, mas no Sistema Único de Saúde sim. No Brasil, nos planos de saúde, algumas práticas tem, Homeopatia, acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa, elas estão presentes sim. Mas aqui no Brasil ainda em menos número do que no exterior, Então a gente sabe que esse movimento ganhou mais adeptos, ganhou mais abertura por conta do interesse da Organização Mundial da Saúde de levar esse tipo de tratamento que muitas vezes incluem tratamentos tradicionais de muitos anos, de muitas e às vezes até milênios,
essas terapias estão, tanto a medicina tradicional chinesa como a medicina ayurvédica, não? São práticas, de longa data no mundo, né? E hoje eu quero trazer para vocês um estudo e quero compartilhar com vocês esse estudo sobre o preconceito aplicado especialmente à homeopatia. Apesar da homeopatia ser uma especialidade médica desde o ano de 1980, poucas escolas oferecem cursos relacionados à homeopatia. E aí, se a gente vai falar de preconceitos, né, é muito comum a gente perceber que muitas instituições, né, muitos movimentos têm preconceito em relação às práticas integrativas e também não estão muito interessadas na formação desses recursos humanos, né? Para que esses recursos humanos ocupem espaços necessários nesse âmbito das práticas integrativas no nosso país, né? Nós vamos falar aqui do Brasil porque é onde a gente está e é onde a gente quer ver isso muito desenvolvido. Mas também vocês vão de convir que nós, enquanto terapeutas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, todas as pessoas que trabalham com saúde, enfermeiros, né? E outras pessoas dentro das terapêuticas aplicadas à saúde, todos nós também, de alguma forma, nutrimos esse preconceito, não é? Eu quero saber o que você acha disso. Se você também sente isso, ou já sentiu isso, se isso já aconteceu aí com você. Esse estudo, ele surgiu a partir de uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas. Nesse estudo, foi feita uma pesquisa para saber que se os alunos dessa universidade, né, se eles estavam interessados que se introduzisse disciplinas de homeopatia no currículo médico. E a resposta a esse estudo foi de 51% desses alunos gostariam sim, mas 49% não tinha interesse de ver a homeopatia no currículo médico. Então, esse artigo ele foi publicado nos Cadernos de Saúde Pública. Deixa eu confirmar esse dado aqui com vocês, tá? E ele se chama, nos Cadernos de Saúde Pública, e ele se chama Medicina Baseada em Evidência e Medicina Baseada em Preconceito. Esse é um trocadilho, né, que o autor está fazendo, porque a medicina convencional hegemônica, ela diz que a medicina baseada em evidência é aquela que serve, é aquela que atende o cliente, né? Mas a gente sabe que, do ponto de vista de tratamento, ela está muito aquém do que ela precisava ser para se dizer realmente hegemônica. Do ponto de vista diagnóstico, é uma excelente medicina, né, para fazer diagnósticos, mas ainda fica muito a dever nas práticas terapêuticas. Então, nesse primeiro estudo que foi feito, esse primeiro estudo englobou 176 médicos residentes, e desses foram 49%, ou seja, 86 desses médicos residentes recusaram a disciplina de homeopatia no currículo médico. Então, o autor desse outro trabalho, ele vem então entender quais foram as razões da recusa destes 86 médicos residentes, né, a tomar a homeopatia como parte do currículo médico, né? Assim,
Quando esse novo estudo foi feito, ele tomou 20 residentes de 15 especialidades diferentes e entrevistou esses residentes. Então, desse novo trabalho, dessa nova leva, poucas pessoas falaram que faltava conhecimento para julgar a homeopatia. Olha que interessante. Nenhum deles fez objeção consciente à homeopatia, mas a maioria demonstrou preconceito, afirmando que não existe evidência científica suficiente para sustentar, né, a homeopatia, e defendendo suas posições muito mais baseadas em opinião pessoal, ou então numa prática clínica limitada, ou então em informações dos meios de comunicação em massa, dizendo jargões da homeopatia, como se diz por aí, não é? E a gente sabe, né, gente, se a homeopatia, que é reconhecida como uma especialidade médica, sofre esse tipo de preconceito, quem dirá outras terapias integrativas, outras práticas, né? Eu às vezes vou falar PICs, porque no nosso sistema de saúde ficou práticas integrativas e complementares. Então imaginem as outras PICs, o que elas podem sofrer ainda de preconceito. Eu estou usando esse estudo porque a homeopatia fala muito direto comigo, é a minha especialidade básica, então eu me sinto mais à vontade para falar desse assunto. Mas eu fico imaginando tanto de práticas que estão aí relegadas, né, levadas para segundo plano por conta dessa história, né, que a medicina hegemônica se acha a bola da vez, não é assim? E eu tô falando isso não é porque a gente quer se sobrepor à medicina hegemônica de forma alguma, a gente só quer ter espaço. Todos nós precisamos ter espaços de apresentar aquilo que a gente ama fazer, mas também o nosso cliente, nosso paciente, ele tem que ter espaço para ele fazer as escolhas dele. Ele não pode ser obrigado a tratar da forma como a medicina hegemônica dita como a única verdadeira. Então, o que eu posso dizer assim que não é esse preconceito? Esse preconceito não é balela. A gente fala assim, coisa boba, né? Não é balela. Estamos tratando, pessoal, de saúde e nós queremos que o paciente possa realmente ser o autor da sua escolha em termos de tratamento. O preconceito, ele não é para ser valorizado. Ele tem suas bases especialmente na ignorância. O que eu quero dizer com ignorância? Falta de informação, então uma informação muito superficial que não é verdadeira. Ou então ele está baseado nos interesses da indústria química, ou seja, das drogas, que não tem interesse nenhum de fazer valer uma medicina que supostamente precisa de muito pouco, uma dose mínima de medicamento para poder fazer diferença na saúde daquela pessoa. E às vezes tem práticas, né, que nem usam medicamento, como por exemplo a acupuntura. Ela nem usa medicamento e, no entanto, ela também tem seu poder de curar, né, de transformar e de trazer saúde para a vida das pessoas. Então, muitas pessoas desconhecem a realidade dessas práticas integrativas e a gente não pode esquecer que a nossa falta de habilidade de conseguir informação não quer dizer que a informação não exista. Porque às vezes a gente fala assim, a homeopatia, ela não tem comprovação científica. Nós não conseguimos colocar a homeopatia nos padrões dos estudos científicos atuais.
Mas porque a gente não consegue padronizar os estudos homeopáticos, não quer dizer que eles não funcionam. A homeopatia, assim como outras práticas dentro das medicinas integrativas ou das práticas integrativas, elas trabalham dentro de uma filosofia vitalista. E a filosofia vitalista não encaixa nos moldes da pesquisa científica atual. Então, esse tipo de argumento, ele é falso e ele é um argumento raso, que não favorece o nosso encontro com as práticas integrativas de coração aberto, né? O nosso, da maioria das pessoas. Como é que a gente supera esse preconceito, né, gente? Como é que a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia? A gente também vai ter que baixar os nossos próprios preconceitos, porque, de certa forma, nós também temos algum pé atrás. Nós também nos esquivamos, às vezes, de apresentar os nossos próprios conceitos, às vezes de produzir trabalhos científicos, né? Então, no final dessa aula, eu vou dar para vocês um exercício para a gente baixar as nossas barreiras em relação aos nossos próprios preconceitos. Eu não sei se você que está aqui comigo está acostumado a me ouvir, mas se todos vocês, né? Algumas eu sei que sim, mas se todos estão acostumados a me ouvir, eu costumo dizer que aquilo que você sente, aquilo que você ressente, aquilo que dói em você, é aquilo que você vê no mundo. Então, se nós não curamos primeiro em nós, a gente vai continuar reclamando dos outros, das pessoas, do governo, da sociedade, né? A gente vai continuar nas objeções. E as objeções, por si só, elas não pagam nossas contas, não nutrem a nossa alma e não deixam a gente mais feliz e realizada nessa vida de jeito nenhum, tá? Quando eu estudava homeopatia, gente, lá nos primórdios da minha carreira como médica, né? Isso faz muito tempo. Eu me lembro que eu trabalhava em pronto atendimento, né? E meus colegas que não conheciam nada da homeopatia e nem gostavam, eles riam muito da minha cara, assim, eles debochavam um pouco de mim. Eu tava muito no começo, eu tava estudando ainda, né? E tinha aquela gana de querer defender aquilo que eu tava estudando. Hoje em dia, isso mudou muito, né? Porque hoje em dia, a gente tem tanta segurança no que a gente tá fazendo que a gente não quer, necessariamente não quer ou não precisa da aprovação do outro, né? Mas naquele tempo, a pessoa que precisava, né? Ela argumentava, defendia a homeopatia. Mas eu me lembro também que naquela época eu trabalhava num hospital infantil. Eu tinha feito pediatria e o modo como eu estava ganhando a vida era com pediatria. E eu estava então nesse hospital e parecia que eu tinha tudo para continuar indo bem lá. Mas durante o meu curso de homeopatia, as minhas aulas práticas aconteciam nas sextas-feiras à tarde. E nas sextas-feiras, toda sexta-feira, eu tinha aula todo final de semana. Era sexta, aula prática, e sábado o dia inteiro a gente tinha aulas teóricas, toda semana, todo final de semana por 2 anos foi essa formação em homeopatia, então foi muito intenso. E lá no hospital onde eu trabalhava, eu tinha também uma reunião de discussão de caso que acontecia nas sextas-feiras à tarde. Então eu conversei com o hospital, falei, olha, o meu curso é temporário, ele vai acabar. Mas enquanto ele dura, eu preciso fazer a aula prática, que é justamente nesse dia e horário. Então, pedindo, né, que o hospital entendesse que eu precisava de estar lá e que a gente podia mudar o horário, então eles podiam me liberar dessa reunião. O que não aconteceu, e eu entendo perfeitamente que eles iam pensar que o hospital tinha muito mais o que dizer, o que falar e do que se ocupar, do que se preocupar comigo fazendo um curso de homeopatia, né? Pronto, é claro que essas duas coisas não puderam coexistir e eu acabei desistindo
Do que, gente? Eu desisti do hospital, claro, né? Eu quis seguir com a homeopatia e tive que desistir do hospital porque realmente eu não conseguia dar conta daquelas coisas que aconteciam ao mesmo tempo. Eu sei que quando você que é profissional da saúde, que tá aí do outro lado, me escuta falar para você que a gente tem que ficar firme, né? Porque eu fiquei, né? Eu me dediquei, eu fiquei firme nisso. Eu não desisti. Eu perdi um trabalho que era muito importante naquela época para mim, mas eu segui o meu coração, eu segui a minha busca. E eu sei que ficar firme quando a gente tem um anseio assim, e aquilo nutre a nossa alma, faz todo sentido para nós, mas às vezes a gente passa aperto, né? A gente passa aperto financeiro, a gente passa dificuldades para estudar, eu entendo muito bem isso. Eu posso imaginar, inclusive, assim, o quanto que a gente, quando entra no sistema alopático de trabalho, de tratamento, e a gente quer fazer uma mudança, como que isso é desafiador, né? Que você não pode largar aquilo que você fazia e ao mesmo tempo você tem que fazer aquilo que é o novo para que essas duas coisas daqui a pouco tenham um espaço igual e daqui a pouco uma possa superar a outra. E quando a gente realmente está alinhado com o nosso propósito de vida, importa muito pouco o que a gente vai deixar. Porque viver daquilo que a gente ama é muito bom, é muito bonito e é muito revigorante, sabe? A gente acaba levando isso para muitas instâncias da nossa vida. O jeito que a gente vai levar isso é o melhor e o mais fácil para que a gente possa atender essas duas instâncias, a instância da necessidade por hora e a instância daquilo que é o meu prazer, o meu desejo, né? Um jeito errado da gente lidar com esse preconceito, né, gente, é quando a gente se esquiva as discussões, quando a gente deixa de produzir artigos, deixa de fazer uma live sobre o assunto, e quando a gente entrega os pontos, a gente deixa para lá, né? E um jeito certo da gente fazer isso é quando a gente se dedica mesmo, a gente não desiste, a gente entende que a maioria dessas práticas, né, elas são aplicadas há centenas ou milhares de anos e elas são muito bem aceitas nos lugares de origem delas. Por exemplo, a Ayurveda na Índia, a medicina tradicional chinesa na China e assim por diante, né? Então, elas são práticas inquestionavelmente seguras quando praticadas de forma criteriosa e de acordo com as suas especialidades, né? O jeito certo da gente lidar com isso é quando a gente vai para a produção, quando a gente conversa com outros profissionais, quando a gente integra a nossa prática à medicina convencional, é quando a gente conversa sobre isso em diferentes instâncias. E é assim que a gente vai produzindo, né, um efeito dominó, talvez, né, para a gente ir espalhando essa conversa por aí. O que seria um pequeno passo que a gente poderia dar no sentido de vencer essas dificuldades, né, vencer essa barreira? Eu fico pensando assim que você poderia escrever um artigo, parar tudo, parar uma hora, 2 horas do seu dia, escrever um estudo de um caso que funcionou para você. Isso pode influenciar muito a vida de outra pessoa. E você pode escrever isso e depois você pode até compartilhar isso na forma de blog, na forma de aula gratuita, porque isso pode incentivar outras pessoas a também crescerem e evoluírem nesse caminho, né? E eu quero fazer com vocês uma prática orgânica para a gente baixar as barreiras, tá? Mas eu vou fechar primeiro o assunto do artigo e volto para a gente fazer essa prática.
Este artigo que eu acabei de comentar com vocês, né, aqui, que trouxe essa questão do preconceito dentro da homeopatia aplicado nas instâncias do ensino, né, evidencia a dominação, o preconceito e o uso equivocado, né, da ferramenta no campo da saúde. Isso envolve a criação de um ciclo vicioso de recusa baseado em vieses que vão produzir invisibilidade, exclusões, às vezes humilhação social, né, para quem utiliza das PICs, né? Isso pode acontecer. Então, o que o autor diz? Ele diz que não tem nenhuma pretensão que uma prática se sobreponha à outra, seja mais relevante do que outra, mas que ele está trazendo a ideia de visibilidade a um embate nesse campo que é o campo da saúde. A partir da reprodução desses preconceitos, né, irracionais e amparados nesse discurso da medicina baseada em evidências, os médicos residentes entrevistados, eles compartilharam preconceitos contra a homeopatia. Então, por isso que ele coloca o nome desse artigo como medicina baseada em evidências versus medicina baseada em preconceitos, né? Então, diante desse cenário, ele conclui que as práticas não convencionais de cuidado e cura precisam ser nutridas nos cursos de graduação a fim de garantir condições sociais que promovam a inclusão dessas práticas integrativas no dia a dia de profissionais da área da saúde, né? Aqui falando especialmente de médicos, porque nós estamos falando de homeopatia, que é uma prática médica, né? No Brasil, ela é uma prática médica. E ela não é considerada uma prática médica em muitos lugares do mundo, mas no Brasil, sim, ela tem esse lugar, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha se vocês têm perguntas, se vocês acharam que esse assunto merece uma pergunta, coloquem aqui para mim na caixinha de perguntas, tá bom? Essa interrogação. Eu vi um comentário aqui da Miriam e eu vou voltar para lê-lo porque eu não parei para ler, né, Miriam? Ela fala o seguinte: os pacientes das práticas integrativas também sofrem preconceitos, tanto de profissionais quanto de outras pessoas. Miriam, super bem lembrado, meu amor. Esqueci de falar disso e é super bem lembrado. Porque eu me lembro de situações comigo em que eu falei para o médico do meu pai, assim, não, eu não vou dar esse medicamento para o meu pai. Primeiro, por causa do preço que ele custa, ele é muito caro. E segundo, porque na fitoterapia eu tenho algo equivalente que vai tratar dele muito melhor e vai deixar ele muito mais saudável. E aí o médico brigou comigo, falou, você não pode fazer isso, né? É a primeira coisa que ele falou, você não pode fazer isso, não tem comprovação científica. Então a gente sofre mesmo esse tipo de preconceito e é como se a gente não estivesse autorizado a fazer escolhas para a nossa própria vida, para a nossa própria história, para o nosso próprio cuidado com a saúde. Isso realmente parece um absurdo, né, gente? E tem médicos e outros profissionais, eu escuto muito dentro da medicina, né, gente? Porque eu sou da área. Mas deve haver outros profissionais, né, dentro da alopatia que criticam o próprio paciente por essas escolhas. E aí o paciente fica sem saber o que fazer, ele fica mais perdido ainda, né? Muito bem lembrado, minha querida aluna Miriam, obrigada por essa colocação, que realmente isso é muito verdadeiro, tá? Vamos baixar a barreira, pessoal? Vamos baixar os preconceitos? Vamos viver diferente? A gente não quer preconceito nenhum, a gente quer ter direitos a pensar por nós mesmos. Nós queremos ter esse direito, por isso que eu vou convidar vocês para a gente baixar os preconceitos. Olha só,
Nós vamos fechar os olhos, levar os braços lá para cima e você vai imaginar todo o preconceito. Eu vou afastar aqui um pouquinho só para vocês verem. Eu afastei a cadeira, mas não bastou. Vou afastar também um pouco aqui. A gente quer afastar todos os preconceitos que impedem a saúde, que impedem um olhar amplo sobre a saúde. Vocês topam fazer isso comigo? Então tá. É uma prática muito simples e não vai demorar muito, mas eu gostaria que vocês topassem essa experiência aqui comigo. Então fechem seus olhos, leve suas mãos lá no alto, a 90 graus e pense comigo. Quais são os preconceitos que você não quer mais viver na sua vida em relação à saúde, a dinheiro, a prosperidade, a amor, a relações, o que for? Vamos incluir tudo isso no pacote e vocês vão deixar a sua mão baixar bem devagarinho e você vai baixando esses preconceitos todos que estão limitando a sua vida. Você vai devagarzinho, baixando, de olhos fechados, até sua mão ir lá embaixo, e aí você vai recomeçar. Respira fundo e vai descendo seu braço, lembra de outro preconceito, lembra de outro julgamento, lembra de outra coisa que você não quer carregar na sua vida, e baixa, até você liberar, e faz isso pela terceira vez. Leva lá em cima os braços, no seu corpo, não deixa sua perna cruzada não, descruza tudo. Vai baixando. Respira fundo, vai baixando e libera, tira um peso aí, tira um julgamento de você. E respira fundo mais uma vez e abra seus olhos e me contem como que foi essa leve experiência de tirar coisas que estão impedindo você de ter uma visão nova sobre os assuntos da sua vida. E eu vou ler aqui o comentário da Malu e da Eliette, que já estão aqui na minha frente. A Malu está falando: uma vez uma médica falou que sou louca de tomar remédios homeopáticos, sendo que nem bula existe. Nem sei o que estou ingerindo. Ô Malu, eu adoro falar que a gente é meio ilógica, sabe? Eu acho que a gente pode ficar meio ilógica, meio maluquinha, sabe? Ser ilógico, gente, é ir contra o nosso passado. É parar de viver do que aconteceu ontem e viver do agora, viver da falta de lógica. É permitido ser ilógico, viu, Malu? Você é das minhas, yes! A Eliette está falando: escutei certa reportagem que a espinheira santa pode ser usada no lugar do omeprazol. O que você acha? Eliette, eu não vou responder essa pergunta aqui. Se você quiser fazê-la lá nos comentários, eu respondo para você, tá bem? Porque no assunto da aula eu queria focar bem no assunto da aula para a gente não se dispersar. A Malu falou que foi libertador baixar os preconceitos, né? E aí a Cida tá falando... Ai... Não entendi, Cida, o que você falou para Malu. Mas é isso, pessoal. Então, meus amores, eu sei que discutir um artigo científico não é nada muito divertido, né? Não é nada muito bom, mas eu sei também que isso faz parte de um olhar crítico, de um olhar em que a gente quer ampliar horizontes, a gente quer melhorar a qualidade dessas práticas no nosso dia a dia, e não só para nós, né, gente? Para muitas outras pessoas. Muitas são as práticas hoje que nos enaltecem, que nos elevam, por exemplo, yoga, meditação, constelação, acupuntura, theta healing, barra de axis, né? Essa é uma ferramenta de barra de axis, né? E por aí vai. A gente tem trocentas possibilidades hoje de fazer um olhar
muito mais holístico e ao mesmo tempo individual de nós mesmos e das pessoas que a gente ama, e a gente pode contar com isso, diminuindo os nossos próprios preconceitos, tá bom? Maluquinhas para o bem! Uhul! Hashtag maluquinhas para o bem! Maluquinhas para o novo! Uhul! Gostei, Cida, obrigada por isso! Maluquinhas para o bem, a nossa hashtag da live de hoje, tá bom? Maluquinhos, né? Vamos incluir os homens, né, pessoal? Maluquinhos para o bem, hashtag. Vamos ver se ela pega. Acrescentei espirulina e castanha do Pará ao suco verde, muito bom. Isso aí, meus amores, não tem perguntas mais. Eu quero convidar vocês para fazer coro comigo, para fazer uma aula, um conteúdo comigo, ao vivo na sexta-feira. Quem tiver interesse de participar, manda uma mensagem no direct que a gente te procura. Te vejo na quarta-feira. Gostei, hashtag maluquinhos para o bem. Gostei dessa. Vou introduzir essa hashtag na nossa vida. Eu vou, então, convidar vocês agora para a gente estar junto nas 7h30, 7h37 da manhã, na verdade, na quarta-feira, tá bom? A Miriam tá falando suas colocações fortalecem nossas escolhas. Grata, obrigada, Miriam, super participativa, super aqui comigo. Ai, lindeza, obrigada demais por isso. E a gente, então, se encontra na quarta, 7h37. E se você gostou, encaminha para alguém. Se você quer compartilhar algo, comenta aqui no final dessa live, na hora que ela estiver gravada, você vai lá, deixa seu comentário. Vamos espalhar os maluquinhos para o bem por aí, tá bom? Beijos, abraços, fiquem com Deus. Deixa eu ver aqui. A Guiar falou que o TSH dela diminuiu. Entendi. Maravilha. A Guiar, foi você que introduziu, né? No seu suco verde, mas, nossa, sensacional. Excelente, parabéns. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau. Saudades de vocês, de conversar mais com vocês. Beijo com Deus.